Neste vídeo eu vou falar para vocês das medicações que tomamos para o coração que podem causar impotência sexual. Então eu vou falar de todas as medicações que são mais comuns e provavelmente alguém da sua família, você que trata hipertensão arterial, possa estar usando algum desses medicamentos. Um alerta que eu quero dar é que não é todas as pessoas que desenvolvem impotência sexual. Na verdade, estou falando aqui para um público de homens, a impotência sexual masculina. Então é importante que não suspenda as suas medicações antes de falar com seu médico. Esse vídeo é um vídeo para te informar sobre esses potenciais riscos dessas medicações levando à impotência sexual. Então vamos lá. O primeiro que eu vou falar para vocês é o atenolol. O segundo medicamento, propranolol. A terceira medicação é o metoprolol. Eu quero fazer uma pausa aqui que eu não estou falando os nomes comerciais, porque varia muito, existem vários nomes comerciais. Então eu vou continuar falando o nome do sal, do princípio ativo. Então veja na sua caixinha se você está tomando o princípio ativo, o que está embaixo do nome comercial. O próximo medicamento é o carvedilol. Alguns outros medicamentos também que tratamos arritmias cardíacas podem dar, no caso da digoxina. Outra medicação, espironolactona. A espironolactona é uma medicação que é utilizada muito em pacientes com insuficiência cardíaca, então não suspenda antes de falar com o seu médico. Outros medicamentos muito utilizados, presentes na farmácia popular, hidroclorotiazida, clortalidona, clonidina e o último que eu quero falar para vocês é a metildol. Esses são exemplos dos remédios para hipertensão que são mais comuns, que causam impotência sexual. Na verdade, alguns deles podem até causar a perda de libido. Então, converse primeiro com o seu médico para que possa efetuar a troca da medicação por outro medicamento que não interfira tanto na sua impotência sexual, no seu libido, que não vai atrapalhar as suas relações sexuais. Então isso é importante porque o homem, muitas vezes na consulta, ele não fala, ele não toca nesse ponto com o médico. Às vezes, um medicamento dessa lista que eu passei para vocês pode estar causando a disfunção erétil e o paciente do sexo masculino, o homem, ele não fala isso para o médico, ele não se expõe, às vezes por vergonha. E às vezes são pacientes jovens que estão tomando essa medicação e talvez poderiam ser trocadas por outras. Eu quero então nesse vídeo alertar vocês sobre esses medicamentos, orientar que não suspendam até falar com seus médicos e conversem isso com eles para que faça a melhor propedêutica no seu tratamento. Eu sou o Dr. Felipe Souza e agradeço muito a sua audiência.